Pauta da 8ª sessão ordinária do 2º biênio da 7ª legislatura. Segunda-feira, 6 de abril de 2020, às 19h05. Peço ao primeiro secretário Sérgio que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Presente. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Presente. Jesus. Presente. Lucas. Presente. Mário. Presente. Mauro presente. Nayara. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Nayara Regitano Hendricks que faça a leitura do trecho bíblico. Todos fiquem de pé. Boa noite a todos. Isaías, capítulo 64, versículo 3. Coisas de que nunca se ouviu falar desde os tempos antigos. O ouvido jamais ouviu e o olho jamais viu que um Deus, além de ti, tenha feito tanto por aqueles que nele confiam. Expediente. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de apresentar aos vereadores uma moção de apelo, se o senhor reconsiderasse e verificasse a possibilidade dessa moção entrar ainda hoje nessa sessão, pelo grau de importância que tem. Pelo que eu conheço do regimento interno, eu acho que tinha que ser protocolada antes, né? Porque ela tem que ser votada, né? Mas se o presidente autorizar, e é a voz maior devido à importância do assunto, o senhor pode autorizar. Então está em suas mãos autorizando ou não. Mas não sei nem do que se trata, sério. Posso ler? Se quiser que eu leia, eu leio. É um assunto super importante, só vou ler a ementa. Manifesta apelo ao Executivo, o excelentíssimo governador do estado de São Paulo, senhor João Dória, quanto à consideração das atividades de cultivo de plantas e flores e seu comércio como serviços essenciais à população. A moção está aqui, os vereadores podem estar apoiando. Se passar na quarta-feira, pretendo ir até ao governador. Bom, como eu disse, segundo o regimento, teria que ser protocolado na quarta. Se todos estiverem de acordo, por mim não tem problema nenhum a gente votar ela hoje. Só uma parte, dada a importância da matéria, eu acho que é apropriado que se faça a leitura e votação do referido. Não, então vamos colocar então nos documentos recebidos dos vereadores e a gente lê e vota. Está para os vereadores, está assinando também, viu? Só uma parte. Isso não foi o que o nosso executivo fez hoje? Ô, senhor presidente, peça para dispensar a sessão por 5 minutos. Aí o senhor se informa melhor com o jurídico, que nós dá continuidade, pode ser? E outra, hein? Independente, se tiver alguma coisa feita pelo Executivo Municipal, os poderes são diferentes. Somos em 9 vereadores, representantes da população, independente do trabalho do prefeito, estamos fazendo o nosso. Então eu só vou pedir... Poderes independentes e harmônicos entre si trabalhem conjuntamente pelo bem. O que não pode haver é querer jogar as coisas goela abaixo novamente. Senhor presidente, É isso, não tem conversa, está empurrando, está falando bravo. Vereador, eu acho que o senhor assistiu que o governador Dória hoje prorrogou a quarentena. Eu acho que o senhor assistiu a matéria, então não tem como avisar com antecedência. Eu vou suspender a sessão só para a gente dar uma olhada no regimento interno e daqui a pouco a gente já vota. Eu também acompanho todos os passos, o prefeito agora não fez nada, só se fazer agora à noite. Eu estava indo para lá para ver isso aí, tá?
Declaro reaberta a sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, por favor. Aparecido. Presente. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Jesus. Presente. Lucas. Presente. Mário. Mauro presente. Nayara. Presente. Todos presentes. Não vendo a existência de quórum, declaro reaberta a sessão. Decidindo a questão que ficou pendente, o assunto pode ser importante, mas eu não vou abrir o precedente do regimento interno, haja vista que pode ser um problema depois as matérias estarem vindo direto na sessão. O regimento é claro que as moções têm que ser apresentadas até meio-dia da quinta. Eu entendo que foi um negócio em cima da hora, que agora que o governador se manifestou, mas nada impede do senhor ler essa moção no seu tempo e protocolar na quinta e entrar na próxima sessão, e também pode ser levada antes lá. Então, eu só não vou abrir o precedente do regimento interno para a gente manter a ordem. Pela ordem, senhor presidente. Como esposa de produtor, acompanhando o desespero para se manter funcionários, para se manter as estufas com o mínimo de condições para não demitir todos, para não parar 100%. Eu clamo que o senhor reveja agora a sua decisão e que permita que essa moção entre. Porque até aprovarmos, até chegar ao governador, isso aí teria que ser na próxima semana. Até chegar lá, vai no mínimo 2 semanas. E até lá, o caos vai estar instalado. Então, eu proponho, eu imploro a todos os colegas aqui que nós nos unamos e que façamos a nossa parte de pedir uma atenção especial a esse pessoal que movimenta a economia da cidade, que dá emprego, que inclusive que gera tanto lucro para a prefeitura, porque a flor não paga imposto, mas tudo que é usado na flor, o plástico, o insumo, a caixa de papelão, tudo paga imposto. Então, a prefeitura precisa disso, os produtores precisam disso, os funcionários precisam de emprego, e a situação está à beira de um caos. Eu falo isso porque eu vejo dentro da minha casa, e eu converso com outros na mesma situação. Então, eu peço, por favor, que isso seja reconsiderado, sua decisão seja reconsiderada hoje. Não, então, mas você está falando como se eu não concordasse com tudo que a senhora falou. Eu só estou falando uma questão regimental. Eu sei, mas nós estamos à beira de uma calamidade. Nós estamos numa situação crítica, emergencial. Reitero o pronunciamento da vereadora Nayara. Eu também, como esposa de produtor, há anos em Olambra, peço para que seja reconsiderado a aprovação dessa moção com a maior urgência e brevidade possível. É uma exceção que estaria se abrindo. Peço até, então, que passe em plenário essa votação, porque caberá a cada um dos vereadores votar favorável ou não à permanência e à continuidade da referida moção. É importantíssimo que a nossa principal economia do município, que é a agricultura, e nesse tocante, as plantas e flores se sobressaem, que seja dada a importância devida ao setor, que mantém, sim, o nosso município, e que, através das flores e plantas, que os cofres públicos tenham os recursos para o funcionamento de todas as outras áreas do nosso município. Então, eu peço que reconsidere e que é um caso emergencial, nós estamos em calamidade pública, é nítido e notório, a mídia está aí confirmando esse meu posicionamento, então eu peço para que reconsidere. Eu acho que é um caso de exceção e cabe a cada um dos vereadores representantes da nossa população que tanto está sofrendo, tanto na área da saúde, como com a perda de empregos, para a gente não piorar ainda mais essa situação. Eu acho que é um recurso, sim, que através da posição, do posicionamento dos vereadores dessa Casa de Leis,
encaminhar esse posicionamento para o nosso governador, porque na concepção deles eu até posso entender que flor é o último item que eles vão analisar. Só que eles esquecem que nós somos a capital nacional das flores. E precisamos sobreviver. A nossa população precisa sobreviver. Então eu peço para que reconsidere e passe em votação plenária. Senhor presidente, para tentar intermediar essa situação e para que a gente não fuja do nosso regimento interno, a minha sugestão é que tente programar uma sessão extraordinária o mais rápido possível. Esta é a minha opinião. Senhor presidente, deixa eu só colocar aqui. Eu queria que todos os internautas estivessem assistindo, que se o problema for a moção, que vai resolver, eu acho que com humildade nós chegamos muito tempo. Eu digo para o senhor vereador Cito, com humildade nós colocamos ela. Sabe o que é engraçado? Quando na semana passada estava tendo um debate aqui, os papagaios de pirata estavam dando risada da cara de vereador, concordando de fechar a cidade, entendeu? Todo mundo concordando de fechar a cidade. Agora, eu até concordo com o vereador Aparecido com essa moção, tudo é um direito, a ideia é boa, só que aqui, hoje, o que é diferente, senhor presidente, é que do jeito que se falaram a semana passada, e ficava concordando, dando risada, que tem família na família, a esposa de produtor, não foi tomada uma atitude daquela. Quer dizer, aqui é assim, ó, se a ideia do outro é boa, vamos abraçar. Então, senhor presidente, eu como um vice-presidente dessa casa e como vereador, eu peço para o senhor, vá com muita humildade, deixe a moção entrar, mas eu digo para o senhor que fique gravado, porque sabe o que, é que vai acontecer, senhor presidente? Vão usar aí amanhã que os vereadores aqui foi contra de querer apoiar o comércio, o produtor. E eu aqui, eu só não como flor não, eu respiro flor, eu durmo pensando em flor, e faz 26 anos que eu estou nessa cidade, e só estou porque o turismo aqui é maior e porque a flor é o que gira essa nossa cidade. Então, mesmo passando por cima da lei, senhor presidente, eu estou do seu lado e deixe passar, porque amanhã vão usar de má fé dizer que o senhor não concordou. Muito obrigado. É exatamente o que eu estava pensando. Vou contra o regimento interno para depois não falar que eu penso diferente de qualquer palavra que foi posta aqui da importância dos produtores e comércio de flor, sendo que é uma moção que vai, tudo bem. Vamos passar por cima do regimento e vamos pôr essa moção para ser lida. Expediente, documentos recebidos do Executivo. Peço ao segundo secretário Edson que faça a leitura do ofício. Ofício em resposta ao requerimento 02/2020, 03/2020 e 05/2020. Com meus cordiais cumprimentos, tive o presente para encaminhar em anexo as informações e documentos disponibilizados pelo Departamento de Finanças, documentos conforme requisitado por essa Câmara Municipal através dos requerimentos 02/2020, 03/2020 e 05/2020, protocolando junto à Prefeitura de Ulambra sobre o número 2178/2020, que tratam, respectivamente, informações acerca do valor despedido com energia elétrica pelo Poder Público no ano 2019, cópia das contas de água dos prédios públicos do ano 2019, informações sobre os valores arrecadados a título de multas de trânsito no ano 2019. Sem o que tinha para o momento, aproveito para apresentar os meus sinceros votos em mais alta estima, distinta consideração socialmente, Fernando de Godoy, prefeito municipal. Documentos recebidos dos senhores vereadores. Peço que o primeiro secretário comece a leitura das indicações. Indicação número 045/2020, que solicita a instalação de dispositivos de álcool em gel em todas as unidades municipais de ensino da Estância Turística de Ulambra. Justificativa. Considerando a pandemia que o mundo vem enfrentando em relação ao novo coronavírus, é essencial que as unidades municipais de ensino estejam preparadas para receber os alunos após o término da quarentena. Garantir aos estudantes
a higiene das mãos de forma constante é prevenir a dimensão do vírus e contribuir para o bem-estar da população lambrense. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, em 1º de abril de 2020. Vereador Lucas Barbosa Simeone. Indicação 46 de 2020. O Lucas Barbosa Simeone, vereador presidente, solicita a implantação de uma plataforma online para que estudantes do Fundamental 1 e 2 possam estudar em casa durante a quarentena. Explicativa. Considerando que todos os estudantes da rede municipal de ensino encontram-se em período de quarentena devido à Covid-19, uma plataforma online de conteúdo seria uma importante iniciativa para oferecer novos conhecimentos às crianças e aos jovens nesse período de suspensão das aulas, com conteúdo didático, o que não corresponde à reposição de aula, mas sirva como um complemento à educação dos alunos através do entendimento educativo. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, 1 de abril de 2020. Vereador presidente Lucas Simeone. Indicação número 047/2020. Solicita ao Executivo que utilize a devolução antecipada do recurso do duodécimo no valor de R$50 mil para a compra de alimentos e produtos de higiene pessoal para as famílias em vulnerabilidade ou insumos para a saúde. Justificativa. Considerando que a Câmara Municipal de Olambra disponibilizou à Prefeitura o valor de R$50 mil relativo à devolução antecipada dos recursos do duodécimo, repasse feito pelo Executivo para custeio das despesas da Casa de Leis. É essencial que esse dinheiro seja utilizado em prol dos que mais precisam. Muitas famílias em vulnerabilidade encontram-se em uma situação financeira ainda mais difícil, devido à quarentena, e também ao sistema de saúde vem utilizando ainda mais insumos para conter a disseminação do novo coronavírus. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, em 1º de abril de 2020. Vereadores Lucas Barbosa Simeone, presidente, Eduardo da Silva, vice-presidente, Mauro Sérgio de Oliveira, primeiro secretário, e Edson Itamar Picão, segundo secretário. Indicação 48 de 2020. A vereadora Nayara Stenoentric solicita ao Executivo Municipal que seja realizado um levantamento sobre o número de famílias em situação de vulnerabilidade, mesmo que não estejam cadastradas em programas sociais através do Centro de Referência de Assistência Social CRAS. Cativa. Considerando que Olambra é um município que recebe constantemente novos moradores de outras regiões e até mesmo de outros estados que migram para a cidade para trabalhar, é essencial que a Prefeitura Municipal, através do Departamento de Saúde e Promoção Social, estejam sempre atualizando no que diz respeito à situação das famílias que aqui residem, principalmente na área rural do município, incentivando-as a participar de programas sociais de acordo com a necessidade de cada grupo familiar. Plenário. Vereador Aparecido de Almeida, 1 de abril de 2020. Vereadora Nayara Stenoentric. Indicação número 049/2020. Solicita ao Executivo Municipal a distribuição de cestas básicas e kit de higiene para as famílias em situação de vulnerabilidade do município. Justificativa. Considerando a pandemia do novo coronavírus que o planeta vem enfrentando, muitas famílias do município encontram-se em uma situação financeira mais vulnerável do que de costume, especialmente na área rural de Olambra. A grande maioria está seguindo o regime de quarentena, sem trabalhar. Vale ressaltar que os alunos também estão em casa devido à suspensão temporária das atividades escolares. Por isso, os gastos com alimentação e higiene acabam sendo ainda maiores, cabendo ao Poder Executivo proporcionar uma ajuda a essas famílias. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, em 1º de abril de 2020. Vereadora Nayara Stenoentric.
Indicação 50-2020. Lucas Barba Silva, vereador-presidente, solicita que o Executivo analise a possibilidade de desconto ou isenção temporária nas parcelas IPTU em todo o município de Olambra. Explicativo. Durante as últimas semanas, a Prefeitura vem anunciando uma série de medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus, para ajudar nesse período difícil para toda a população. Um gasto significativo, com cerca de 6 mil documentos distribuídos nas cidades, é o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Imposto dividido entre rural para recolhimento da coleta de lixo rural, imobiliária para boletos IPTU e imobiliário para tributação do ISS fixo, alvará e vigilância sanitária. Um desconto ou a isenção temporária seria uma contribuição financeira importante para a comunidade nesse período de crise mundial. Plenário. Vereador Presidente Almeida, 1 de abril de 2020. Vereador Presidente Lucas Barbosa Simeone. Indicação número 051/2020. Solicita a realização de campanhas para aumentar o número de doadores de sangue em nosso município. Justificativa. Considerando que a doação de sangue é uma forma de ajudar o próximo, disponibilizando seu tempo para doar sangue, considerando que, com a pandemia do novo coronavírus, as pessoas sem poder sair de casa deixaram de doar devido às medidas e distanciamento social, diminuindo os estoques. Diante da necessidade de manter os estoques e a rede abastecida de sangue, o Ministério da Saúde orienta a população que as doações de sangue devem continuar acontecendo neste momento, em que o país registra casos e óbitos por coronavírus. Pessoas com anemia crônica, acidentes que causam hemorragia, complicações decorrentes da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves continuam ocorrendo, ou seja, o consumo de sangue é diário e contínuo. A doação de sangue é segura, não havendo risco para quem doa. Quem doa sangue, doa uma nova oportunidade de vida. Lembrando que não há um substituto para o sangue e a disponibilidade é essencial em diversas situações e, em muitos casos, determinante para o sucesso de um tratamento. Plenário Vereador Aparecido de Almeida, em 2 de abril de 2020. Vereador Jesus Aparecido de Souza. Leitura de documentos recebidos e diversos. Primeiro secretário. Nota de repúdio de autoria do senhor André Van Grugen, diretor executivo do VELIG Olambra. Leitura e votação de proposituras. Peço ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores para a votação da ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 23 de março de 2020. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Sim. Jesus? Sim. Mário? Sim. Mauro, sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a ata da 7ª sessão ordinária. Declaro aprovada a ata da 6ª sessão ordinária. Votação da moção. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da moção. Para a 7ª, né? Aqui, então... Tá certo, desculpa. Moção 05/2020. Manifesta apelo ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, senhor João Dória, quanto à consideração das atividades de cultivo de plantas e flores
e seu comércio como serviços essenciais da população. O vereador Priscila Lopes Silva Lima, na qualidade de representante do povo lambrense, com base nas normas regimentais dessa Casa Legislativa, apresenta a moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, no sentido de se incluir dentre as atividades essenciais determinadas pelo decreto 64881 de 2020, a população, atividade de cultivo de flores e plantas, bem como o seu comércio. Tal fato é extremamente importante para a nossa cidade e região Olambra, considerada como capital das flores, além de ser uma cidade turística que recebe milhares de turistas durante o ano para prestigiar nossos campos de flores. Já irá sofrer com a diminuição da arrecadação nesse período de pandemia. Mas o mais desastroso são os campos de flores que estão sendo perdidos em meio a esse caos, não só para a economia local e regional, e que as famílias produtores estão precisando admitir funcionários e famílias empregadas que estão perdendo seus empregos, mas corremos também o risco de perdermos até mesmo abelhas que se alimentam das flores e são responsáveis pela polinização das espécies, garantindo tanto o alimento na agricultura quanto na pecuária. Podemos ter uma perda em nosso ecossistema. Estudos já demonstraram que a grande parte dos produtores da nossa cidade entrarão em falência, não conseguirão honrar os compromissos financeiros. Dessa forma, sabendo do momento da pandemia, acreditando nos acertos de Vossa Excelência quanto à decretação do estado de calamidade em nosso estado, acreditando também na necessidade do isolamento, mas percebendo no dia a dia nossa população a necessidade de retorno das atividades de cultivo, plantio e venda de flores e plantas, para que o município e seus habitantes não entrem num colapso financeiro, solicito que seja revisto o decreto estadual para que as atividades de cultivo, plantio, venda e funcionamento das cooperativas Garden Center Floricultura de nosso município possa ser mantido como atividades essenciais da população. Apelamos à autoridade estadual para que nosso município não sofra ainda mais com as consequências advindas dessa crise mundial. Assim sendo, com respaldo no contido do artigo 210 do regimento interno de nossa edilidade, temos a satisfação de propor a presente moção de apelo, em que, depois de consultado o egrégio plenário, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo governador do Estado de São Paulo. Plenário. Vereador Priscila Almeida, 6 de abril de 2020. Priscila Lopes Silva Lima, vereador. Coloco em votação a moção de apelo. Número 5. Aparecido. Sim. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Sim. Jesus. Sim. Mário. Sim. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a moção número 5. Uso da palavra pelos vereadores em tema livre. Vereador Aparecido. Quero cumprimentar. Hoje eu vou começar pela ordem inversa. Primeiramente, gostaria de cumprimentar toda a população, aos produtores de flores, a todos os olambrenses que com certeza hoje, nessa noite, estão assistindo em peso essa sessão. Muitos se falaram nos últimos 15 dias, e hoje, depois da entrevista do governador, depois de conversar com alguns produtores, depois de conversar com alguns amigos e pedir muito a Deus, lembrando que a Câmara é um órgão independente, são poderes independentes e pode por si próprio fazer suas reivindicações. Aqui somos em 9 vereadores, estamos falando aí aproximadamente de pelo menos aí uma margem de 6 a 7 mil eleitores, diretamente representando aí aonde nós representando através de voto. Mas lembrando que a Câmara, os vereadores, eles têm por obrigação de representar todos os olambrenses, independente da classe social, independente do poder aquisitivo, precisa representar a todos. Então quero começar minha fala nesta noite, para não falar que depois não soltar vídeo fake, que eu não cumprimentei os vereadores, quero cumprimentar o presidente,
senhor Lucas, em seu nome, estender aos nobres pares o cumprimento. Quero cumprimentar a população, hoje se fazendo pela nossa assessora de imprensa, Amanda, cumprimentar os colaboradores da Câmara Municipal e a todos que nos assistem pela internet com uma excelente noite. Quero novamente fazer a leitura da moção, super importante, pela situação em que todos nós vivemos. E dizer que já quero antecipar a solicitação do carro na próxima quarta-feira do presidente Lucas, que na próxima quarta-feira estarei indo ao encontro dos deputados e vou fazer um apelo de estar com o governador para poder estar explicando toda a situação em que o nosso município se passa. Moção número 5/2020. Manifesta apelo ao excelentíssimo governador do estado de São Paulo, o senhor João Dória, quanto à consideração das atividades de cultivo de plantas e flores e seu comércio como serviços essenciais à população. O vereador Aparecido Lopes da Silva Lima, na qualidade de representante do povo olambrense, com base nas normas regimentais desta Casa de Lei, apresenta moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, João Dória, no sentido de se incluir dentre as atividades essenciais determinadas pelo decreto 64.881/2020, à população, a atividade de cultivo de flores e plantas, bem como seu comércio. Tal fato é extremamente importante para a nossa cidade e região. Olambra é considerado como capital das flores. Além de ser uma cidade turística que recebe milhares de turistas durante o ano para prestigiar nossos campos de flores, já irá sofrer com a diminuição da arrecadação neste período de pandemia. Mas o mais desastroso são os campos de flores, que estão sendo perdidos em meio a esse caos, não só para a economia local e regional, em que as famílias produtoras estão precisando demitir funcionários e famílias empregadas que estão perdendo seus empregos, mas corremos também o risco de perdermos até mesmo as abelhas, que se alimentam das flores e são responsáveis pela polinização das espécies, garantindo tanto o alimento na agricultura quanto na pecuária. Podemos ter uma perda em nosso ecossistema. Estudos já demonstraram que grande parte dos produtores de nossas cidades entrarão em falência, não conseguirão honrar os compromissos financeiros. Desta forma, sabendo do momento de pandemia, acreditando nos acertos de Vossa Excelência quanto à decretação do estado de calamidade em nosso estado, acreditando também na necessidade do isolamento, mas percebendo no dia a dia de nossa população a necessidade do retorno das atividades de cultivo, plantio e venda de flores e plantas, para que o município e seus habitantes não entrem num colapso financeiro. Solicito que seja revisto o decreto estadual, para que as atividades de cultivo, plantio, venda, funcionamento de cooperativa, garden centers, floriculturas de nosso município possam ser mantidos como atividades essenciais à população. Apelamos à autoridade estadual para que nossos munícipes não sofram ainda mais com a consequência advinda desta crise mundial. Assim sendo, com respaldo contigo no artigo 210 do Regimento Interno de nossa edilidade, temos a satisfação de propor a presente moção de apelo e que,
depois de consultado o egrégio plenário, seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo governador do estado de São Paulo. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, em 6 de abril de 2020. Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador. Deixei um campo onde todos os vereadores também poderão assinar e a Câmara poderá sim, deverá encaminhar ao governador, mas como já tenho agendado reunião com o deputado, vou aproveitar e tentar entregar em mãos ao governador. E espero que o governador possa ter a sensibilidade dessa situação. Quero falar para a população que essa é uma das ações que ao longo dos 12 anos como vereador, eu apresentei nesta Casa de Leis a favor da população. Infelizmente, o que aconteceu nos últimos 15 dias, eu classifico como um golpe político. Verifiquei, até esse momento, nos sites oficiais da Prefeitura, se tinha por escrito e assinado algum pedido nesse sentido. Se assinaram, não apresentaram à população. Mas, como já falei, são poderes diferentes. E eu represento o Legislativo e represento toda a população de Olambra como vereador. Agora, em relação ao vídeo fake postado há mais ou menos 15 dias atrás, eu fico muito triste, porque é um vídeo que provocou um certo descontentamento por parte da população da forma que foi feito e como foi feito, recortando 2 palavrinhas de uma fala e fazendo percorrer a cidade toda. Isso, para mim, chama-se golpe baixo. Ou desespero, porque estamos entrando num período eleitoral e estão tentando apagar tantas manchas que deixaram na atual administração nos últimos 8 anos. Se eu for citar as manchas, eu encho os dedos, mas hoje eu não vou falar sobre as manchas da atual administração. Só vou mostrar os 10 dedos. Cada um significa uma mancha que, de uma certa maneira, prejudicou muito a população. E agora, da noite para o dia, resolvem atacar. Sem piedade, porque o que foi falado para o vereador Eduardo, se ofendi na fala toda, foi o vereador Eduardo, na qual, como vereador, eu peço desculpa. Mas, em nenhum momento, na minha fala, ataquei a população, ataquei os trabalhadores e ataquei os produtores de flores. Em nenhum momento. Em conversas com o meu advogado, Dr. Felipe, onde eu mostrei a nota de repúdio, as reclamações, na minha fala, na última sessão, o doutor, ele olhou e pediu para mim ler novamente, ao vivo, onde todos estão escutando, nota de repúdio às declarações do vereador Cido Urso. A cooperativa Velling Olambra vem a público repudiar a atitude de desrespeito do vereador Aparecido Lopes Cido Urso com os profissionais que atuam em toda a cadeia de flores e plantas, por suas declarações proferidas em seu discurso durante sessão realizada dentro da Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra.
e também em suas redes sociais perante o cenário provocado pela pandemia que atinge nosso país. Assim como o mercado de flores em geral, a floricultura brasileira também está sentindo os reflexos do coronavírus. Em uma situação grave como esta, quando as pessoas são obrigadas a mudar rapidamente a sua rotina, quando as atividades são paralisadas e os eventos cancelados, o mercado floricultor foi um dos mais atingidos, sofrendo uma queda brusca nas vendas, afetando toda a cadeia comercial e produtiva. O município de Olambra, bem como as cidades vizinhas, vive e depende diretamente das atividades desenvolvidas dentro desse setor. Nas últimas semanas, as duas cooperativas, Velling, Olambra Cooperativa e Cooperflora, junto à Embraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, têm se desdobrado e tenho conhecimento, porque eu tenho contato com membros do Embraflor, em ações para conter esse grande impacto que atingiu de forma tão grave e preocupante produtores, empresas e todas as famílias que dependem dessa atividade. De forma desarmoniosa e de desrespeito, ele colocou aqui desrespeito. Vou dar uma paradinha. O diretor executivo do Velling, até ele, na nota dele, ficou em dúvida se eu ataquei ou não a população, porque ele poderia ter colocado o que eu falei para a população, mas por que ele não colocou nesta nota? Porque se eu puxar o vídeo, ou qualquer juiz, se puxar o vídeo, vai ver que eu não direcionei a população, e muito menos aos produtores de flores. Foi direcionado a palavra ao vereador Eduardo em uma discussão, aonde todas as sessões o vereador Eduardo provoca, causa intrigas dentro do plenário, entre os próprios vereadores. E nesse deslize foi falado esta palavra, que na próxima fala terminarei a minha reflexão. Este vereador, representando a sociedade e do Poder Legislativo Municipal, deixou a todos indignados com tais declarações insensatas. Tal atitude, esta sendo considerada um ato de desprezo aos trabalhadores. Mas o que eu falei aos trabalhadores? O senhor não citou na nota. Produtores e profissionais, que, sabe por que o senhor não citou? Porque foi direcionado ao vereador Eduardo, e não à população, e muito menos aos produtores. Foi uma palavra infeliz? Foi, mas foi direcionado ao vereador Eduardo. Que aguarda com apreensão os danos irreparáveis em nosso setor causado pela pandemia. É hora de pensar em atitudes que nos permitam dar confiança e esperança. Atitude que estou tomando através desta moção. Espero que o governador acate. Esperança a esses milhares de pessoas e não de e menosprezo. Espero um posicionamento de Vossa Excelência perante a Câmara do senhor Lucas Barbosa Simeone. Então, para mim, fazer a leitura desta nota é tranquilo, porque eu sei perfeitamente que não ataquei a população e muito menos aos produtores de flores. E eu também já comi muitas flores, para aqueles que curtiram essa brincadeira. Muitas flores, e na próxima fala eu vou falar sobre esse assunto. Vereadora Jacinta. Vereador Jesus. Mário Licita. Mauro Sérgio Oliveira. Dispensa. Nayara Regitano Henrique. Ordem do dia, não há matéria a ser deliberada. Explicação pessoal, vereador Aparecido. Para aquelas pessoas que me conhecem, e muitos não me conhecem, hoje conversando com a minha mãe, ela simplesmente me falou, seja você mesmo.
independente de opiniões, seja você mesmo. Eu vim do Paraná, junto com a minha família, em 1977. Aos 11 anos, já trabalhava no sítio do Henrique Reis, carpino roseira e colhendo flores. Depois fui para o sítio do Adriano Van Roya, também colhendo flores e verduras. E o último emprego no sítio foi aos 24 anos no sítio do André Bursi. Então comecei com 11 e terminei com 24. De repente, se puxar entre os vereadores, são poucos que têm essa experiência no cultivo de flores que eu tenho. Eu peço publicamente aqui as pessoas que se sentiram ofendidas, desculpa, porque o que ofendeu essas pessoas não foi diretamente a minha fala, e sim o vídeo fake montado pela atual administração, que eu considero um golpe baixo. Se o vereador Eduardo, eu acredito que deve ter se sentido ofendido também pela palavra, peço desculpa, mas eu sei que hoje vou ter que me policiar muito em todas as palavras, principalmente nesse plenário, onde infelizmente alguns grupos políticos, infelizmente, com medo de perder o poder, começa a afetar a vida pessoal das pessoas, não importando nem um pouco com a família, com os amigos e com a quantidade de vida que essa pessoa viveu dentro do município. Então isso é muito triste. Então, gostaria de deixar registrado, e vou seguir o conselho da minha mãe, sempre falar, e as pessoas que me conhecem sabem o que eu sou, o que eu faço. E nesses 12 anos posso afirmar, não tem vereadores com maior número de projetos aprovados nessa casa de lei. Não tem, com todo respeito aos nobres pares, não tem vereador com maior número de indicações, que já passaram de 400 nos 12 anos atendido nessa casa de leis. Por quê? Resolvi me dedicar somente na política e não tenho um segundo emprego, porque eu acho que quem entra na política tem que valorizar o voto recebido nas urnas. Agora vou pedir mais um minuto ao presidente, que eu vou ler aqui. Boa noite, população lambrense. Eu, vereador Cido Urso, venho a público manifestar meu repúdio e indignação com relação à divulgação de um vídeo fake realizado de uma maneira totalmente fora de contexto por alguém muito mal intencionado. Nesse vídeo, uma fala minha durante uma sessão da Câmara foi distorcida com a intenção de prejudicar todo o trabalho que venho desenvolvendo ao longo dos anos junto aos cidadãos de Olambra. Infelizmente, nesse ano eleitoral, alguns estão mais preocupados em denegrir outras candidaturas do que enfrentar a atual crise emergencial de saúde pública. A epidemia de coronavírus está matando todos os dias milhares de pessoas em nosso país e ao redor do mundo. Quem me conhece sabe de seriedade do meu trabalho, do compromisso e preocupação com todos os cidadãos de Olambra. No meu ponto de vista, acredito que tanto produtores quanto trabalhadores rurais podem chegar a um acordo para que ambas as partes tenham seus prejuízos atenuados, apesar de inevitável crise econômica que seguiremos atravessando devido à epidemia. Sabemos que a maior fonte de renda e econômica de nossa cidade gira em torno da produção e comércio de flores. Minha família também depende da produção de flores. Portanto, sei o quão importante é esse tipo de trabalho para todos. Nesse momento, prezo pela saúde e segurança dos munícipes. Portanto, espero junto que possamos passar por essa crise sem perder nenhum da família ou amigo, por descuido ou negligência por parte de nossos governantes. Um minutinho, presidente. O único objetivo em minha fala era em defender o trabalhador rural. Nesse dia recebi muitos
muitas perguntas em quais situações iriam ficar os trabalhadores rurais. Por isso que houve o debate em tribuna, para que ele também pudesse se prevenir dessa epidemia. Acredito que seja importante esclarecer que, na ocasião, a fala foi direcionada exclusivamente ao vereador Eduardo, na qual já pedi desculpa, e não com a intenção de defender a população, os trabalhadores rurais e os produtores da nossa cidade, onde alguns também se sentiram ofendidos devido ao vídeo fake publicado nos meios sociais, nas redes sociais. Peço desculpa a todas essas pessoas que se sentiram ofendidas. Peço perdão para quem se sentiu ofendido com a minha fala. Também peço que o diretor executivo do VELG, o senhor André, encaminhe à Câmara todos os pontos, na sua opinião, que possa ter havido algum tipo de ofensa direcionada à população, aos produtores de flores. Vou aguardar, para a gente poder estar falando também aqui nessa tribuna. Estou à disposição de todos. Todos os dias eu estou nessa Casa de Leis. Peço para as pessoas que estiverem em dúvida, me procuram. Para os produtores que estiverem em dúvida, se quiser ajuda, eu tenho contato com deputados, tenho contato com senadores e através deles a gente pode chegar aos governadores. Ao governador. Meu muito obrigado a todos e uma excelente noite. Vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, nobres colegas. Queria aqui cumprimentar todos os internautas que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, meus amigos, eu queria aqui dar os parabéns a essa mesa diretora que eu faço parte, liderado pelo o presidente Lucas e todos os colegas vereadores aqui, porque se nós não se uníssemos, nós não conseguiríamos fazer. Nós não conseguiríamos guardar, cuidar do dinheiro público. E essa semana nós doemos, ou devolvemos para a prefeitura, 50 mil reais para estar ajudando o executivo a comprar cesta básica para entregar para as pessoas mais carentes da nossa cidade. Então, esse é o trabalho que nós fazemos aqui, um trabalho sério na Câmara, cortando gasto, tomando cuidado com o seu dinheiro, munícipe. Outra coisa que eu queria aqui falar, meus amigos, deixar bem claro aqui, a humildade também, eu não posso deixar passar a humildade que o Aparecido Lopes passou aqui. Eu sempre falei que ele é trabalhador, sempre falei que ele faz um trabalho sério, como eu faço, Eu faço um trabalho. Hoje nós passamos por cima da lei para que não seja usado de má fé. Porque está aqui, todo mundo se lembra que nos últimos dias aí o prefeito fez um videoconferência junto com o secretário Violi, junto com o deputado federal Arnaldo Jardim, pedindo esse apoio, pedindo para o governador, para entrar em contato com o governador, com o secretário, para que tomasse uma atitude que o nosso povo, o nosso produtor, ele está sofrendo. Nesse mês, ainda tem deles que pagaram o salário. O mês que vem, só Deus sabe o que é que vai acontecer. Mas o que eu queria aqui, eu queria falar para o vereador Aparecido, mas já que ele saiu, depois ele fica gravado aí, ele escuta. O que o Aparecido ele tem que tomar cuidado aqui é com as pessoas que ficam incentivando ele a fazer as coisas aqui. Ele foi falar para um amigo meu, um cara que eu tenho como meu irmão. Eu não sei se ele me considera como irmão, mas eu considero ele como meu irmão. Ele foi falar que eu incitei, que eu que fosse ele falar. Gente, você só força uma criança a falar. Eu não mandei o Aparecido falar nada. Agora, tem pessoas aqui que apoiou ele na fala dele, que depois aí, nos arredores da nossa cidade, ficou criticando ele. E eu não preciso divulgar, vídeo do Aparecido, que a população está assistindo aí, A população está assistindo. Nós sabemos do trabalho que está acontecendo. Só que esse impedimento é coisa muito maior do que nós pensamos.
do que está na nossa mão. Não é eu, o vereador Pernambuco, ou o vereador Mauro Sérgio, Edson, ou Cita, seja ele quem for aqui, os vereadores, que nós vamos conseguir. Nós temos que fazer a atitude que nem nós fizemos. Tem dinheiro, está aqui na Câmara, para não gastar, vamos devolver, vamos ajudar aqui. Agora eu quero dizer, vereador, que o senhor não precisa pedir desculpa para mim, que eu não me senti, né, ofendido. Em primeiro lugar, o senhor não precisa dizer que é vídeo fake, que não foi eu, né? O senhor colocar o vídeo seu, original do que o senhor falou, mas pode ter certeza, para mim o senhor não precisa pedir desculpa. Nós sabemos do seu trabalho, o senhor tem que tomar cuidado com as pessoas que lhe usam aqui dentro, é diferente, que atiça o senhor para o senhor fazer e depois deixa o senhor sozinho. Essas sim são as pessoas maldosas, essas sim. Como hoje, ó, se eu não tomo uma atitude aqui, de repente, como vice-presidente dessa casa, de pedir para o vereador, para o presidente, né, como foi pedido, que ele passou por cima da lei e amanhã, presidente, ia ser usado contra o senhor, que o senhor não colocou, porque o senhor é contra o povo. Que é aqui, essa mesma aí, ó, essa que está falando mal de mim, a vereadora Jacinta, ela é esposa de um produtor rural aqui, que foi ela que ficava apoiando o vereador Aparecido. Então eu estou falando para o senhor, e no mesmo tempo ela estava falando na rua aí, ó, metendo cacete no vereador Aparecido. Mas que parceria é essa? Eu quero que alguém me prove aí que eu estou falando mal do meu amigo Sérgio, do meu amigo Edson. Não que os outros não sejam meus amigos, mas é os dois que vivem mais junto de mim. Hoje eu tenho o prazer de dizer assim, o vereador Luca, que está bem próximo, mais um minuto, vereador, que eu estou aí falando mal porque isso é grupo, e eu não fico citando nenhum vereador, nem a vereadora Jacinta, nem o vereador Cita, a fazer as coisas e depois eu ficar falando mal dele por trás. Então, vereador Aparecido, o seu trabalho eu sei, o meu também eu sei. Tome cuidado às pessoas que ficam no seu ouvido, que diz que não vota no senhor, viu? Que fez reunião de partido, que disse que jamais apoia o senhor e nem aceita serviço do senhor. Essa é a realidade da política. Mas vamos pensar grande, vamos pedir que Papai do Céu, né, tome conta desse povo, de quem está no poder, para que olhe para o nosso povo com mais carinho, o nosso comércio, para que não corra o risco da manhã estar sendo saqueado aí mercadinho, farmácia, porque se o povo começar a passar fome, não tem outro jeito. Muito obrigado, boa noite a todos, que Deus proteja sempre. Doutora Jacinta. Boa noite a todos, senhor presidente Lucas, nobres pares, imprensa, colaboradores da Câmara, internautas que nos assistem. Eu não ia falar nada não, mas estou começando a ficar cansada, sabe? Tem tantas coisas mais urgentes, emergenciais, que é a questão da saúde pública, que é a questão do coronavírus, e eu não sei porque eu incomodo tanto as pessoas não. Por que eu incomodo tanto o tal do vereador Eduardo da Silva? Eu não entendo, mas acho que é um certo ciúme, sim. Porque ele gostaria muito de estar no PSDB hoje e ele não conseguiu. Porque ele queria muito ser o vice-prefeito ou candidato a vice-prefeito para as próximas eleições. Mas ele tem que se enxergar primeiro e ser mais humilde, sim, porque ele se coloca como se fosse o presidente da nossa Câmara, que se não é ele, aqui nada é resolvido. Ele passa por cima da Câmara, da mesa da Câmara, como se ele fosse o presidente. Né? É um desrespeito total ao Lucas, que é o presidente da Câmara, porque desde o início ele vem manipulando essa situação. Ou ele deve ter, porque ele atua de uma forma muito baixa, muito mesquinha, muito podre, típico da política que ele gosta de fazer, que eu não sei com quem ele aprendeu. A Olambra é diferente. A Olambra é mais transparência, é mais verdade, é mais companheirismo, né? Coisa que ele não faz, ele não pratica. Ele pratica o ódio, a desavença. Sabe o que ele faz, ele costuma fazer? Procurar questões pessoais de cada vereador aqui para depois jogar contra. Porque ele quer todo mundo na mão. É assim que ele joga. Joga sujo, mesquinho, baixo, que é o que ele fez com o vereador Aparecido e agora está lambendo ele. Agora está puxando o saco dele. É típico desse vereador.
que infelizmente a gente tem que conviver aqui dentro. Uma pessoa que não agrega nada, não acrescenta nada, não lê e não estuda projeto nenhum nessa Câmara, tudo ele se reporta ao jurídico da casa, porque ele mesmo não sabe de nada, ele não lê os projetos. Como é que ele pode emitir uma opinião? Ele emite aquilo que passam para ele, mas ele, de conhecimento próprio, zero, não agrega e não acrescenta nada de útil. Por que ele não vem aqui dizer coisas úteis que podem ser benéficas à nossa população, à saúde da nossa população, à educação de nossa população? Não, ele vem aqui perder um valioso tempo para criticar nobres pares que estão nas suas cadeiras fazendo aquilo para o qual foram votados. Ele não respeita a mulher, ele é um bronco, sujo, joga abaixo. Quando ele começar a subir nessa tribuna e deixar de denegrir a imagem dos outros, eu vou ter um pouco de respeito e consideração por ele. A partir do momento que ele venha com ideias práticas, não demagogia barata, que é o que ele costuma fazer aqui, como ele mesmo diz, conversa mole até papagaio de pirata fala, ele é o próprio, porque é só o que ele faz. E sabe o que ele gosta muito de fazer? Esse joguinho político, de uns contra outros. É ele que denigre a imagem dos vereadores aí na rua. A Câmara Municipal hoje está na situação que está, muito por conta desse tipo de representante, que não agrega nada, não sabe nada, não estuda nada, porque tem uma certa dificuldade de leitura, então não ajuda, não contribui, não agrega. Mas eu tenho que ter o respeito, ele foi votado, ele está aqui, é o representante. Mas eu quero acreditar que nas próximas utilizações desta tribuna, que eu acho que a gente tem que vir aqui, sim, para trazer coisa útil para a população. Não ficar jogando um vereador contra o outro, contra questões pessoais, fica todo o tempo reportando a minha família aqui em tribuna. Minha família trabalha duro, paga imposto, que ajuda a pagar o salário dele aqui na Câmara. Eu quero aguardar que esse vereador realmente se coloque no papel de vereador e que faça coisas, projetos. Ele não tem um projeto nessa casa. Quando ele faz um projeto, ele está assinando em conjunto com alguém, que não tem condição, né? Então, a partir do momento que ele trouxer projetos, vocês podem entrar na página da Câmara Municipal e vocês vão ver as proposituras dos vereadores. É um bom termômetro para vocês sentirem quem de fato aqui trabalha ou não. São através das proposituras, que é o que dá para a gente fazer. Analisem os vereadores, os senhores, população de Olambra, que eu acho que a gente tem que estar aqui, sim, mas pensando na população, em todas as camadas da população, né? E não tirar proveito próprio ou denegrir a imagem dos outros. Isso não agrega, não acrescenta em nada. É muito pequeno, né? É de uma tamanha pequenez, de uma pobreza de espírito, né? Eu acho que o meu papel aqui é muito superior ao dele. Eu estou aqui, de fato, tentando fazer o meu melhor. E dificilmente eu denigro a imagem de alguém aqui. Então, eu peço desculpas, mas é um desabafo, porque ele já vem há semanas falando do meu marido, falando do meu filho, falando de mim, enquanto esposa de produtora. Perca seu tempo precioso para falar o que o senhor faz para a população. Quais os benefícios que o senhor, através dos projetos que o senhor não faz, que o senhor pretende atingir a população. Traga coisas práticas e não demagogia barata. Desculpa o meu desabafo, mas eu precisava falar. Muito obrigada a todos pela atenção e desejo-lhes uma excelente noite. Muito obrigada. Peço ao vice-presidente que tome meu assento para eu fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, senhor vice-presidente Pernambuco, boa noite, nobres colegas vereadores, à imprensa, aos internautas que nos assistem. Eu subi aqui na tribuna para falar, primeiramente, das indicações que eu fiz nessa noite, que visam amenizar um pouco essa crise que nós viemos passando por causa da pandemia do coronavírus.
A indicação número 46 de 2020 solicita a implantação de uma plataforma online para que os estudantes do ensino fundamental 1 e 2 possam estudar durante essa quarentena, para de alguma forma repor essas aulas perdidas. Então peço aí para que o representante da educação pense nessa possibilidade, não sei se ele já tem algum projeto sobre isso, mas fica aqui a minha indicação. Também indiquei, solicitando para que o Executivo analise, né, a possibilidade de dar algum desconto ou uma isenção temporária nas parcelas do IPTU, de modo que favoreça alguns munícipes que estão passando por essa crise, que perderam emprego. Seria uma forma de amenizar e compensar um pouco todo o que foi perdido durante esse tempo, e agora teremos mais um tempo ainda de quarentena, infelizmente, mas creio que logo sairemos dessa situação. E a indicação número 47, junto com a mesa diretora, como já foi dito aqui, a gente devolveu antecipadamente o 12º, que normalmente se devolve no começo do ano, mas já tínhamos um dinheiro sobrando, e foi através dessa economia de 3 meses que conseguimos já devolver 50 mil e indicar para o Executivo usar para compra de cestas básicas ou insumos de saúde ou kits de higiene, como eles já disseram que vão comprar, já até compraram alguns com dinheiro próprio. Então fica aqui mais essa ajuda e vamos tentar colocar em prática o mais rápido possível, tentar dar clareza às informações e como serão retiradas essas cestas, que tem muita gente precisando. Essas foram as minhas indicações. E só queria dizer sobre o que aconteceu no começo da sessão, deixar claro meu apoio, e é sabido a crise que o setor de produção de flor vem passando. Como agente presidente da Câmara, temos que seguir o regimento interno, para tentar dar uma segurança jurídica, uma segurança, porque aqui é uma casa de leis, temos que seguir a lei. Mas eu sabia que se eu não deixasse, não autorizasse que essa moção fosse feita agora, talvez poderia ser usada contra mim, dizendo que eu sou contra, mas jamais. Então, foi uma exceção, espero que não aconteça mais, porque a gente não pode ficar abrindo precedente, passando por cima do nosso regimento. Temos que ter essa segurança. Tá? Então, eu só queria dizer essas palavras, desejar a todos uma boa semana e pedir a Deus que essa pandemia, essa crise passe logo o mais rápido possível para retomarmos as nossas vidas normais. Boa noite a todos, tenham uma ótima semana. Mário Luiz Cita. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, funcionários desta Casa de Leis, internautas que nos assistem, boa noite a todos. 2 assuntos que me traz aqui nessa tribuna, uma delas é parabenizar a mesa diretora pela antecipação da verba que está sobrando na Câmara para ser usado para esses problemas de coronavírus aí, para que possa ser comprado cesta básica, material de limpeza, de higienização para aqueles mais necessitados. Parabéns pela atitude e pelo adiantamento desta verba, dessa antecipação aí junto ao Executivo. Eu acho que isso é trabalhar em conjunto e tentar auxiliar ao máximo possível aqueles mais necessitados. Eu quero aqui também comentar que desde ontem que se iniciou a Semana Santa, domingo de Ramos, sexta-feira temos a Paixão de Cristo aí, e no domingo que temos a nossa Páscoa, são festividades e comemorações religiosas. Eu quero parabenizar ao Executivo que mais uma vez se esforçou e está fazendo a alegria das crianças, principalmente nesse período
de reclusão, onde estão todos em casa, e que vai realmente fornecer ovos de Páscoa para as crianças. Parabenizo ao Executivo e todo o seu grupo, principalmente a equipe da educação, e que essas crianças, pelo menos, se divirtam um pouco nesse momento de pandemia aí, onde todos estão reclusos em seus lares. Pelo que eu observei e li, vai ser entregue de forma bem esparçada, sem aglomerações, entre os dias 8 e 9, e que todos consigam aí realmente alegrar um pouco esse domingo, ou esta Semana Santa, essa Páscoa, que vai ser realmente diferenciada de todos, né? E continuar aqui também, dando o meu aplauso a todos os profissionais da saúde, ao pessoal da segurança, onde estão todos aí apoiando e trabalhando para que a disseminação deste vírus não seja maior do que está sendo e que a nossa cidade continue sendo protegida. Agradeço aí a todos esses profissionais e que eles estejam em primeiro lugar protegidos para que possam cuidar de nós. Muito obrigado, boa noite a todos. E uma feliz Páscoa para todos nós. Obrigado. Mauro Sérgio de Oliveira. Dispenso, senhor presidente. Nayara Regitano Hendrick. Não havendo mais inscritos, encerro a presente sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de abril de 2020, às 19 horas. Secretaria da Câmara Municipal, 2 de abril de 2020. Muito obrigado, boa noite a todos.